Nós é um privilégio, né? Logo pela manhã podemos estarmos aqui, né? Reunidos para louvar o nosso Deus e aprender mais da sua palavra, amém? Hebreus 13:15. Sendo assim, por intermédio dele, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, que nós possamos, não só neste momento, a cada dia, através das nossas vidas, oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor, com o coração quebrantado, com o coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem realizado no meio de nós. Este momento de adoração, né, reunidos com os irmãos, é muito importante. Então, não permita que nada, né, roube esse tempo que é do Senhor. Que você possa, neste momento, fechar os seus olhos, adorar o Senhor pelo que Ele é, agradecer Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, com alegria, com ânimo diante da presença dEle. Amém? Porque muitas vezes nós estamos diante de tantas coisas, né, com os nossos corações tão felizes, alegres, pulando, e quando nós chegamos à presença dEle, que é o dono da vida, aquele que nos deu a vida, nós colocamos diante dele com desânimo, né? Com obrigação. Então que nessa manhã possa ser diferente, que você possa se prostrar diante dele, adorando, exaltando o nome dele através do seu louvor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Deus, que tudo aquilo, Senhor, que vem contra a Sua palavra, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Derrame, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós, ó Pai. Que a Sua presença, Senhor, venha ser real neste lugar, ó Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, irmãos. Glória a Deus. É sempre bom adorar o Senhor em espírito e em verdade, com alegria. E é isso que nós fazemos aqui. Alegria ao Senhor. Nós entregamos aquilo que é de melhor a Ele, porque Deus entregou aquilo que há de melhor, para que nós pudéssemos estar aqui. Glória a Deus. Nós
beber de tuas águas. Existem águas que estão nos artelhos. Existem águas que estão nos joelhos. Existem águas que estão nos lombos. Existem águas profundas, eu sei. Sempre em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor. Sempre em nome de Jesus. Sempre toda honra a Ele. E esse louvor nós dizemos que Ele é o meu Jesus Salvador. E sem a salvação de Cristo nós não poderíamos estar aqui. Glória a Deus. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de meu amor. Diga a Ele: consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Cante em nome de Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade.
Senhor, em nome de Jesus. Esse Deus que nós adoramos, que nos dá promessas incomparáveis, em nome de Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Adora, Senhor, em nome de Jesus. Se for preciso pedir perdão, então peça, mas não se afaste de Deus, em nome de Jesus. Deus nos dá a oportunidade de adorar nessa manhã. Há um novo respirar, então adore em nome de Jesus. Ore a Deus. Há um novo clamar. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma
espírito de adoração, nós vamos ter neste momento um momento de intercessão, né, que nós temos todos os cultos. Que você possa neste momento continuar na presença do Senhor. Nós temos um grupo de oração e nós temos orado. E nós temos visto o Senhor operar milagres na vida de pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. E nós temos dobrado nossos joelhos, clamado, e nós temos visto o Senhor realizar milagres. E mesmo quando a resposta não vem da forma que nós desejamos, o Senhor tem sustentado aqueles que têm sofrido, Ele tem levantado. Então nós como igreja, nós precisamos interceder um pelos outros, nós precisamos clamar um pelos outros. Então que neste momento, você possa mesmo se colocar diante dEle. E se você porventura ainda não faz parte desse grupo e você deseja fazer, vem, fala comigo. Mas que você entre nesse grupo para fazer a diferença. Para se colocar também em oração, diante daqueles que precisam, né, por aqueles que necessitam das nossas orações. Então que você possa neste momento fechar os seus olhos e clamar ao Senhor. Se você tiver algum pedido, coloque diante dele. O Senhor, Ele pode e Ele ainda realiza milagres. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença como igreja. Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelos milagres operados, Senhor, no meio de nós. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela vida do bebê Héctor, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo milagre que o Senhor tem feito na vida dessa criança. Um bebê tão pequeno, Senhor, mas que já tem provado, Senhor, do Teu cuidado, da Tua fidelidade, Senhor. Nós louvamos o Teu nome pela vida dele, ó Deus. Obrigado, Senhor. Sustente, Senhor, os seus pais a cada dia. Que eles possam a cada dia, Senhor, ser levantados pelo Senhor. Que mesmo nos momentos, Senhor, difíceis, eles podem continuar firme, confiando que o Senhor está cuidando, Senhor, daquele bebê, ó Pai. Também, Senhor, colocamos a vida, Senhor, do Breno diante do Senhor. Visite, Senhor, aquele leito, Senhor, desse bebê também. Assim como o Senhor tem feito, o Senhor continue a fazer na vida do Breno, restaurando, Senhor, a saúde dele a cada dia. Sustente a sua família, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós continuamos a colocar diante do Senhor a vida da Mara, Senhor, do Daniel. Sustente, Senhor, os seus filhos a cada dia. Que eles possam, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada manhã, ter as suas forças renovadas no Senhor. Sustente as suas famílias, ó Pai. Deus, nós também colocamos a vida da Maria Eduarda diante do Senhor, ó Deus, essa adolescente que também está com problemas de saúde, que o Senhor possa estar cuidando do físico dela, Senhor, que esses exames, o Senhor possa estar cuidando de cada detalhe, ó Deus, dê sabedoria, Senhor, aos médicos, para que ela possa, Senhor, ser tratada da forma correta, Senhor, e assim ser curada, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre essas vidas, Senhor. Também pedimos, ó Deus, por todos aqueles que têm sofrido, Senhor, nesse período, Senhor, de pandemia. Que o Senhor possa estar levando do seu conforto em cada coração que tem chorado o luto. Que o Senhor possa estar renovando as forças, Senhor, o ânimo, ó Deus, em nome de Jesus. Visite, Senhor, aqueles que ainda estão nos hospitais. Que o Senhor possa estar colocando as suas mãos de poder, levando a cura, Senhor, em nome de Jesus. Continue, Senhor, a cuidar de cada médico, ó Deus, de cada enfermeiro, ó Deus. Que o Senhor possa neste momento, Senhor, estar visitando, Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que sustenta. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que livra e que cuida, Senhor. E que mesmo, ó Deus, quando nós passarmos, ó Deus, pelo vale, Senhor, nós possamos sentir, Senhor, as Tuas mãos conosco. Nós possamos sentir o Seu sustento, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa igreja diante da Tua presença. Cada ministério, ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo, cuidando de cada um, Senhor, que faz parte dos ministérios, guardando seus corações de todo mal, livrando eles, ó Deus, de tudo aquilo, Senhor, que possa, Senhor, tirá-los da Tua presença. Que cada um, ó Deus, que tem trabalhado para o Senhor, ó Deus, que tem servido na Tua obra, possa estar fazendo com alegria, possa ter uma vida, Senhor, de santidade diante do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, proteja, livra, Senhor, eles de todo mal, guarde as suas famílias, ó Deus, enquanto eles estão aqui fazendo a Tua obra. Que o Senhor possa estar cuidando daquilo que o pertence, ó Deus, que eles venham, Senhor, sentir a cada dia, Senhor, a Sua graça e a Tua misericórdia, ó Deus. Abençoe, Senhor, a vida dos nossos tesoureiros, ó Deus, que o Senhor dê a eles graça, sabedoria, para ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor tem confiado, Senhor, em nossas mãos. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, ó Deus, como pastores. Nos dê, Senhor, a cada dia graça, Senhor, discernimento, ó Deus, para fazer a Tua obra. Sustente, Senhor, em nome de Jesus.
colocamos diante do Senhor a vida, Senhor, do nosso pastor, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Que o Senhor sustente ele a cada dia, dê a ele sabedoria. Que os olhos deles, ó Deus, possa mesmo estar cada dia, Senhor, no Senhor, ó Deus. Porque sabemos que quem nos sustenta é o Senhor. Sabemos que a nossa força vem de Ti. E nós louvamos o Teu nome, ó Deus. Porque nós sabemos que nós temos livre acesso ao Senhor através de Jesus. Receba, Senhor, a nossa oração. Que o Senhor possa, Senhor, estar fazendo, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. E que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, desse tempo aqui. Que a Sua palavra, ó Deus, venha de encontro com as nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Pode se assentar, por gentileza. Irmãos, sejam todos bem-vindos. Um tempo gostoso, né? Hoje não está tão frio nem tão calor. Deus tem nos abençoado. Porque quem passa com rinite, sinusite, bronquite, um monte de it, esse tempo de queimadas aí é meio complicado, né? Então, graças a Deus, Deus mandou chuva ouvindo as orações dos teus servos. Amém, irmãos? Alguém nos visita pela primeira vez entre nós? Levante a sua mão aí, por gentileza. Ali. Deus abençoe vocês. Alguns estão retornando, né? Graças a Deus, desde domingo passado já. Retornando ao culto aqui, tá, irmãos? Aqui, a igreja. Mas estão trabalhando, estão fazendo, estão participando por conta de comorbidades também. Então, as pessoas estão se guardando. E é natural, né, nesse tempo. Eu quero agradecer a vida do Rafa, que está ali. Eu não ia falar não, mas tem que falar, né? A Fer. O Lucas fez aniversário essa semana, está ficando um pouco mais velho, né, Lucas? E também o Dani está ali. Eles estão retornando, alguns irmãos estão retornando aí, algumas outras pessoas. Quem mais está retornando? Então, eu louvo a Deus por suas vidas, tá bom? Que Deus abençoe muito mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse. Irmãos, muitas pessoas gostam do livro de Apocalipse e muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse. Se você é um cristão, obviamente convertido, você não precisa ter medo do livro de Apocalipse, tá bom? Você precisa ler, entender e ter alegria. E sabe por que algumas pessoas não falam sobre este livro? Porque há muitas vertentes, há muitas correntes teológicas que vai falando, por exemplo, a nossa igreja é pré-tribulacionista. O que é isso? Que Jesus virá arrebatar a tua igreja, e a igreja do Senhor não irá passar pela prova, pela provação. Outras pessoas acreditam que nós já estamos vivendo o tempo, é o amilenismo, já estão acontecendo já. A igreja já está passando pela provação desde o começo do mundo. E outras pessoas acreditam no pós-milenismo. Essas são poucas pessoas. Mas a maioria acredita que já está acontecendo os eventos, e como nós acreditamos que irá acontecer ainda. Porque a aprovação descrita em Apocalipse, os 7 anos de tribulação, é muito pesado. 3 anos e meio de paz, de falsa paz, e outros 3 anos e meio piores ainda. Então é um pouco mais complicado. Então nós acreditamos dessa forma, num sentido mais literal. Nem tudo, nem todas as coisas. Porque é muitos juízos que vai ser. As taças serão derramadas. E isso não está acontecendo. A gente vê pela palavra. Mas por que eu sou amilenismo? Porque o doutor fulano de tal escreveu no seu livro que ele é. Então eu sou. Eu prefiro ler a palavra. Então não vou ser... Eu sei que... Porque todas as passagens têm base bíblica. Todos eles têm base bíblica. E quando você vai... Igual aqui, nós vamos falar um pouco do assunto. Não dá para esgotar um assunto como esse numa manhã. Em algo rápido, não tem como. Então aqui uma base. A gente precisa estar estudando o livro. Amém, irmãos? Quando a esperança se torna realidade. Quando a esperança se torna realidade, isso vai acontecer. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse capítulo 20, aqui já está finalizando já os tempos. Lembrando que Apocalipse é um livro profético, tá? É um livro de profecias, ou seja, não aconteceu. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Um pouquinho à frente, no capítulo 21, Apocalipse 21, capítulo
21, versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos mais uma vez, ó Pai, agradecidos, porque nós temos, ó Deus, a Tua palavra, ó Pai. A Tua palavra, ó Deus, revelada em nós, e nós pedimos ao Senhor, fale conosco nesta manhã. Ó Deus, que Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja trazendo sobre nós um entendimento, Senhor, e que possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua santa palavra. E aqui eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, nós podemos perceber que nós passamos por muitas lutas, e quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, haverá mais lutas ainda para aquele que ainda não conhece Jesus, para aqueles que infelizmente irão para um caminho de perdição, irão para um caminho eterno sem Cristo. Algumas pessoas brincam e não sabem exatamente o que estão falando, que o inferno é aqui na terra. Irmãos, o inferno é muito longe disso. Tanto é que nós vemos aqui no livro de Apocalipse que o inferno ele vai ser lançado, juntamente com o diabo e seus demônios, dentro do lago de fogo. E ali nada irá morrer, nada. Assim como no céu, aqueles que irão para o céu, e o céu hoje a gente pode ter como nome o paraíso, a gente pode ter como nome um lugar de descanso. E as pessoas, são dúvidas, tá? Que as pessoas perguntam. As pessoas não estão dormindo. A gente não acredita no sono da alma. A gente não acredita. Nós acreditamos, como a passagem do rico, do Lázaro, eles estão conversando. Tanto é que o rico, ele pede, pai Abraão, deixa eu voltar para falar que aqui é um lugar de tormento para os meus familiares. E não pode. E há um abismo entre o rico e Lázaro. Há um abismo ali. Então eles conversavam, a vida, eles conseguem. A memória no céu, nós não sabemos, irmãos. A gente sabe que tem um certo grau de consciência. A gente não sabe exatamente que grau é esse. Se vai estar lembrando, se eu vou estar lembrando de pessoas aqui. Porque a nossa dor, quando nós perdemos alguém, é muito grande. Então eu quero que a minha mãe que esteja lá, o meu avô, ele lembre de mim. Mas a Bíblia não relata. Então, tudo aquilo que nós falarmos acerca disso será mera suposição. Então, a gente não pode colocar coisa onde não tem. E quando nós olhamos aqui que Deus retribui segundo a decisão tomada em relação a Jesus, antes da fundação do mundo, Jesus escolheu para si um povo que é seu, e nós olhamos isso lá em Efésios também, escolheu um povo, ele veio, morreu por esse povo, e todos comparecerão diante de Deus e de seu Filho para serem julgados. Quando nós falamos do grande trono branco, ou do juízo final, essa parte específica é somente para os incrédulos. Não é para os crentes também. Eles vão ser julgados segundo as suas obras. Aqueles, os ímpios, aquele que você conhece, que zomba de Deus e que não quer se arrepender. Eles não querem arrependimento. Eles só querem zombar, que é dos cristãos. Eles querem perseguir os cristãos. E essa turma aí, eles vão comparecer, se não se arrepender, diante do grande trono branco. Só que Deus é malvado? Deus não é malvado. Sabe por quê? Deus alerta esses camaradas. Deus coloca a igreja aqui na terra para falar para essas pessoas que eles precisam se arrepender. O que eles dizem? Não, nós não nos arrependemos. Nós vamos continuar fazendo mal, nós vamos continuar a perseguir os cristãos, perseguir a igreja, e vai chegar um dia que eles vão ser julgados. Só que para os cristãos, nós vamos ter uma esperança que vai se tornar realidade. Amém? Nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo acontecerá após o arrebatamento da igreja, onde o mundo vai estar em tribulação aqui, 7 anos, e a igreja nos céus, nas bodas do Cordeiro, e no tribunal de Cristo, falando sobre as tuas obras. É aí, pós-conversão, tá? Pós-conversão, não tem como eu falar de algo que eu era do mundão lá, que eu estava numa vida louca, não tem como, eu não tinha nada para oferecer. Tanto é que o homem, antes de aceitar a Cristo, ele é totalmente depravado. É um dos pontos, né, que o pessoal fala. Só que aqui nós vemos pessoas que não vão se arrepender. E é interessante alguns cristãos, teólogos também, acreditarem na universalidade. Que no final todos vão ser salvos. Irmãos, isso é utopia. No final todos serão salvos. Por exemplo, você conhece alguém que morreu sem Cristo? Você conhece alguém?
Essa pessoa é salva? Eu sei que no intuito de querer que a pessoa esteja num lugar bom, a gente quer que isso aconteça. Mas, biblicamente falando, é difícil. É muito complicado isso. Porque a pessoa não quis. E essas pessoas serão julgadas. Após o julgamento, cada um segue para o seu destino final, do qual não há mais retorno ou qualquer decisão que modifique. O livro de Apocalipse, como eu falei, é um livro profético, mas também é um livro de exigências. Vai requerer da gente alguma coisa também. Que a gente ande humildemente com o nosso Deus, que nós arrependamos dos nossos pecados e sempre confessamos os nossos pecados. O povo de Deus é cobrado por sua conduta e por sua fidelidade a Deus. Eu tenho sido fiel ao Senhor? Eu tenho sido fiel a esse Deus que me salvou, que me resgatou, que me tirou do império das trevas e eu estou andando na luz? Eu vou ser cobrado por isso. E a primeira coisa que eu gostaria de falar nessa manhã é o juízo final. O juízo final, como eu falei aqui, vai ser para aquelas pessoas, e nós vamos ler no texto, aquelas pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Apocalipse capítulo 20, acompanhe a leitura, para você entender esse fato. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também, que seria o inferno, e também o Hades, entregaram os seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos, ou seria o inferno, foram lançados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Está muito claro aqui. Aqui não precisa ser nenhum intérprete para falar que aqui quem vai ser julgado é aquelas pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida. E aqui, como eu falei, é somente para os ímpios, somente para aqueles que não creram em Jesus como Salvador. Não vai ser para os cristãos. Os cristãos já foram, não condenados, mas julgados por suas obras. E aqui eles estão sendo julgados por suas obras também, conforme aquilo que eles haviam feito. Estavam registrados no livro ali? Todos nós temos nossos atos gravados. E as pessoas acham que não, brincam, falam mal, porque não tem entendimento. O homem natural não aceita as coisas de Deus, porque ele não entende. Ele não vai entender. Então nós sabemos que haverá um juízo final. Como eu estou dizendo, nós estamos numa vertente aqui, pré-tribulacionista, milenista, tá? Que o milênio, a gente sabe que vai ser 1000 anos. Quem crê nessa forma, vai ser 1000 anos literais, onde Satanás será preso e amarrado. Ele vai ser preso e haverá 1000 anos de paz aqui na terra. Sabe por que muita gente coloca esse texto como que não vai ser literal? Conforme outras palavras, que para Deus, 1000 anos é como se fosse um dia. Mas a gente não pode pegar um verso isolado e colocar em toda a Bíblia. É a mesma coisa a questão da criação. O primeiro dia Deus criou os céus e a terra. No segundo dia, alguns acreditam que o intervalo do primeiro para o segundo dia foram eras. Não foi um dia literal, dia e noite, 24 horas. E aí, foi literal ou não foi literal? Alguns cientistas físicos também acreditam que foi literal, porque precisava de um dia de 24 horas. Então eu não posso pegar algo daqui, por exemplo, e aí sim a gente precisa entender o contexto. Mas quando João ele vê o trono de Deus, e Deus aqui ele é o juiz, antes Deus oferece, Deus ele não vem, ele chama você, fala, você já está condenado. Não, ele oferece uma salvação, ele oferece uma saída. Todo lugar é assim. Qualquer juízo que Deus manda, antes ele oferece uma solução. Mas a pessoa não quer, o mundo não quer, aí Deus entra. Assim como foi em Sodoma e Gomorra, assim aconteceu. Foram profetas avisar. Foram lá avisar. Avisaram, mas eles não quiseram ouvir.
E aí Deus manda o juízo. É a mesma coisa aqui. Noé, no tempo de Noé pregando, todos zombavam dele. E a mesma coisa, hoje é um simbolismo, né? A arca é um símbolo de Cristo. Pessoas estão falando para que entrem na arca, para que aceitem a Cristo. E as pessoas estão zombando o tempo todo. Só que um dia irão ser julgadas. Infelizmente. E o destino eterno de cada uma está nas mãos daquele que está no trono. A morte, ela vai ser, que a morte é o último inimigo a ser vencido. A gente sabe disso. A morte não é o único inimigo ainda que nós não vencemos. E a morte vai ser obrigada a devolver todos os que foram engolidos por ela no decorrer da história. A morte vai ter que entregar todos sem exceção, para ser julgados, segundo aquilo que eles fizeram. E eu vejo as pessoas dizendo, mas na época do Hitler, do nazismo, irmãos, estão todos aqui nos livros registrados, todos irão ser julgados. E uma vez eu lembro de um pastor falando que Hitler, ele ia estar à mesa, juntamente com Stalin, juntamente com pessoas aqui que fazem o mal, estaria lá no céu, celebrando junto conosco. Não, irmãos, isso é universalismo, isso é mentira. Isso não está na Bíblia. Senão, quando eu acredito dessa forma, eu anulo o sacrifício de Jesus na cruz. Eu estou dizendo, olha, Jesus, aquilo que o Senhor fez não valeu de nada. Porque todos vão ser salvos. Isso é mentira, isso é um engano do diabo. Ele tenta enganar as pessoas, isso é totalmente mentira. E todos serão julgados, grandes e pequenos, conforme as suas obras. As pessoas vão fazendo, vão zombando dos cristãos, vão zombando das pessoas, fazendo coisas que, conforme diz o ditado popular, que até Deus duvida, e acha que não vai dar nada. Entende? E no final vão ter que prestar contas disso. Vão ter que prestar contas. Diante do trono, 2 livros são abertos aqui, no livro de Apocalipse. O primeiro contém o registro das obras dos homens que estão diante do trono. O segundo relaciona o nome dos redimidos, daqueles que foram salvos. Mas eles não serão julgados, não serão condenados mais. Eles vão, ouvir de Jesus, entra, o seu nome está aqui, entra, o seu nome está no livro da vida. O seu nome está no livro da vida, você tem convicção disso? Amém? Irmãos, a gente precisa ter convicção. Preciso ter convicção, porque senão não compensa eu ficar buscando algo que eu já tenho. Eu já tenho a segurança da salvação. Eu já tenho a segurança eterna. Senão eu vou ficar, é como aqui na terra, pagando um seguro, e quando eu peço, o seguro não me atende. É a mesma coisa. Deus não é um Deus de brincadeira, Deus é um Deus sério. É um Deus que salva e salva mesmo. Os homens veem as suas obras ali reveladas, e a gente brinca às vezes que os nossos pecados, essa semana uma pessoa falou sobre isso, os nossos pecados vão aparecer no telão. Vai aparecer lá no telão, vixe, olha lá, ai que vergonha, ai que vergonha. Mas é uma brincadeira que a gente faz, porque a gente não sabe como será. Não sei se Jesus não voltar logo, daqui 200 anos, como que vai ser? Às vezes não vai ser mais telão, pode ser outra coisa. Então a gente brinca, né? Porque até mesmo no passado não tinha telão. Mas todas as nossas obras serão expostas. E aí? E sabe uma coisa interessante? Às vezes nós pecamos, até mesmo, né, convertidos, nós pecamos no secreto. Mas no secreto Deus não está. Deus está vendo. Às vezes eu estou ali pecando vigorosamente, calmamente, e Deus está observando. Deus está olhando cada pecado. Mas o livro mais importante é o livro da vida. Neles estão escritos pela fé todos aqueles que se arrependeram e se entregaram suas vidas a Jesus. Essa é a base do juízo. Eu coloquei um versículo aí, Vinícius. João capítulo 5, versículo 24. Olha só o que diz. Eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Amém? Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por isso que quando nós vamos a um velório, aquele que já passou, aquele que está em Cristo, que Ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele terá vida ainda, porque Ele é a ressurreição, Ele já passou da morte para a vida. Então quando você for a um velório, quando você for a um ambiente que a pessoa morreu em Cristo, se alegre, porque ela está tendo vida ali.
Porque ela estava sofrendo, ela estava chorando muito, agora ela cessou toda a lágrima. Agora ela está com Cristo. Isso é um alento para a gente. Isso é uma esperança. Quando a esperança, ela se torna realidade. Então seria isso. Então no juízo final, todos vão passar ou da vida para a morte, ou da morte para a vida. O destino daqueles que tomaram uma decisão pelo sim, pela fé em Cristo Jesus, se arrependendo, esse tipo de morte não é somente deixar de viver, é separar para sempre de Deus, de uma forma completa, aqueles que não fizeram uma decisão, melhor dizendo. Aqueles que não tiveram um arrependimento, eles se separarão de Deus para todo sempre. E a gente, como igreja, precisa anunciar isso. A gente não precisa ficar falando que você vai ter um carro novo mês que vem. A gente não vai ficar falando que você vai ter uma cura somente. Você vai ser liberto. Isso acontece no decorrer da nossa vida. Cristo vai libertando, porque nós vamos entendendo a palavra de Deus, nós vamos lendo a palavra e Cristo vai libertando a cada um de nós. Nós vamos sendo curados. Se Deus não for curar, pelo menos Ele vai te dar uma base, uma sustentação. Mas em primeiro lugar, a salvação precisa ser falada. As pessoas estão aí sendo curadas, sendo libertas, e a salvação? Só buscando as bênçãos de Deus. O Deus da bênção não. Terminado o julgamento, a própria morte é lançada no lago de fogo. E junto com os que não estão inscritos no livro da vida. Essa é a segunda morte. Nossa, mas Deus é muito cruel. Ele deixa a pessoa ir para o inferno. Não é Deus que é cruel, é a pessoa. Porque a pessoa não quer esse Deus. Ela não quer. Deus dá oportunidade. Se ela não quer, paciência. É a mesma coisa. Você tem o seu filho, ou um filho adotivo, não sei, e a pessoa fala, eu não quero que você seja mais meu pai. E some. E aí? Você vai fazer o quê? Ela não quer. Então ela vai arcar. Ela vai pagar o preço. Segundo, é a festa final. Agora eu gostaria que você abrisse lá em Apocalipse 21, de 1 a 8. E lembre-se, depois dá uma lida novamente para você entender, é muito bom. Diz assim, a visão da Nova Jerusalém, né, que seria o céu hoje. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Seus povos, e o próprio Deus estará com ele. Não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, o último versículo, irmãos, preste atenção. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometerem imoralidade sexual, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com um enxofre. Essa é a segunda morte. Isso é festa no céu? Sim, sabe por quê? Porque esse último versículo está falando daqueles que não se arrependeram. Quando ele fala, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos entre nós, sim, assassinos. Tem gente aqui que matou 3 já. Não precisa ficar com medo, ele não vai matar mais. Estou brincando, gente. Podem brincar mais. Mas de repente tem alguém que matou, mas ele se arrependeu e está vivendo com Cristo. Então esse aqui que se arrependeu, ele não vai mais para o inferno, porque ele se arrependeu, mas ele matou 3, e daí? Nós mentimos, e os mentirosos não herdarão o reino, e aí? Os mentirosos, quem mente aqui? Levanta a mão. Eu minto com força. Estou brincando, mas a gente mente. Então e aí, eu vou para o inferno? Qual que é a diferença do mentiroso com o assassino?
De repente nós matamos pessoas com a língua. O que está dizendo de pessoas que não se arrependeram? Mas se eu me arrependi, Cristo tem misericórdia, o homem não. Olha lá, está se escondendo atrás da igreja. Olha lá, era um tranqueira danado, agora é pastorzinho lá, está lá falando. E se eu não tivesse, por exemplo, se você não estivesse aqui? Então louvado seja Deus por você estar na igreja. Então não fica ligando para o que as pessoas falam. Elas querem ver você no chão mesmo, elas querem mais que você morra. Então graças a Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Já pensou você estar, porque eu já ouvi de pessoas assim, nossa, você podia estar aqui bebendo com a gente, está lá na igreja. Essa pessoa, irmãos, infelizmente ela está morrendo. Doença, cirrose, que bebe, às vezes usuário de drogas. Dá uma olhadinha nos seus amigos que não se arrependeram. Alguns não, alguns estão bem, fisicamente falando, está tranquilo. Mas e outros? Onde que era para eu estar se eu não estivesse aqui hoje? Então essas coisas a gente precisa entender. A visão de João continua. Deus está dando uma visão para ele. A velha terra e o velho céu já não existem mais. Ficou para trás toda a corrupção, toda a miséria, todo o desemprego, toda a hipocrisia, toda a exploração, toda a maldade, toda a superstição, toda a magia, toda a prostituição, toda a violência, toda a falta de amor, ficou para trás. E agora nós estamos no céu. Nada mais existe isso, porque surge agora uma nova criação. E alguns teólogos falam assim, que aqui, por exemplo, é a terra. A terra está aqui. A Nova Jerusalém, que é descrita aqui em Apocalipse, ela vai descer sobre a terra. É a cidade santa onde nós vamos morar. Ela vai descer sobre. A terra, ela vai ser purificada com fogo. A terra, ela vai ser totalmente purificada por conta dos pecados. Nesta visão que nós acreditamos, tá? É isso que eu estou dizendo. A terra, porque está na palavra. A terra, ela vai descer, a Nova Jerusalém, sobre a terra. Mas como que Deus vai colocar fogo num mundo tão bonito que Ele criou? Bonito a natureza. O sistema maligno não é bonito. O sistema que nesse momento estão tramando contra a igreja, tramando contra o mundo, não é bonito. A natureza, sim. A natureza que Deus criou é bonito. Nós somos bonitos. Amém? Eu sou bonito. Ó, um amém. Minha esposa. Amém. Aos olhos de Deus eu sou uma linda criatura. Quando a pessoa fala assim, deixa eu pegar alguém bonito, tem que ser alguém bonito. O Edson, vou pegar o Edson de novo. Se eu pegar alguém feio, ele vai achar que é feio mesmo, né? Quando alguém fala assim, nossa Edson, você é muito feio. Aí você fala, não, mas eu sou bonito por dentro. Então tem que virar dos avessos. Você é bonito por dentro. Não tem nada a ver, né? Vamos voltar aqui, irmãos, vamos voltar aqui. Surge uma nova criação agora. Ninguém sabe o que Deus preparou para o futuro daqueles que o amam. Lá em João 14 fala, tem até aquela música. Deus está preparando um lugar. Eu estou indo, eu vou preparar um lugar para vocês. Então eu preciso acreditar nisso. Essa é a minha esperança. E João, ele tenta imaginar e nos oferece a visão de uma festa final para o povo de Deus. Olha, não vai ter mais nada. Sabe aquilo que você está passando nessa terra aqui, de sofrimento, toda a corrupção, toda a maldade, essa falta de amor, não vai ter mais, acabou. Nós iremos morar onde o próprio Deus vai estar reinando, o próprio Cristo vai estar reinando conosco. Uma nova criação, o mar já não existe. Deus iniciou seu trabalho criando a luz e sobrou as trevas. Na nova criação, a luz vence. Irmãos, quando nós olhamos agora que o mal às vezes tenta imperar, lembre-se disso, o bem sempre vence. Mesmo que ele tente, o bem vence. Você já viu em desenhos, né? Eu sei que a maioria gosta e já assistiu desenhos, a luta entre o bem e o mal, quem que vence sempre? O He-Man, quem que o He-Man ele vence? É o esqueleto? Ou é do Thundercats? Eu estou misturando. Esqueleto. O He-Man sempre vence, o esqueleto vence? Não. O bem sempre vence. O cordeiro aqui é a luz. O cordeiro é a luz. Então, quando nós vemos nossos super-heróis, a gente tem um herói de verdade. Um herói que vence. E ele vai, no final, ele vai vencer o diabo. Para as crianças que estão aqui, os adolescentes que estão aqui, olha só, Jesus vai vencer aquele diabo, o diabo que fica atormentando a cada um de nós, que ele está solto hoje, mas Jesus vence. E hoje nós somos vencedores através de Jesus. Amém?
Então não haverá mais choro, não haverá mais morte e não haverá nem dor. E tudo isso vai acabar. E Deus retribui conforme a sua decisão em relação a Jesus. As bênçãos de Deus não são derramadas irresponsavelmente. A gente não vê isso, mas exige uma vida com Deus hoje. Uma vida submissa a Deus. Uma vida santa, separada. Não adianta nada eu ficar zoando o tempo todo, achando que no final Deus vai, olha, seu nome está aqui. Não, não está aqui nesse livro, está no outro. Da condenação. Não fique zombando de Deus. Se eu sou um cristão, eu preciso me separar. Eu preciso separar da antiga vida que eu levava, a vida louca que eu levava, uma vida desgraçada, uma vida que eu estava sempre orando para Deus enviar pessoas, para que falasse de Jesus, não de Jesus especificamente, que eu não entendia também. E Deus enviou pessoas, até meu irmão, a minha família enviava para falar de Cristo para mim. E eu não queria saber, a priori eu não queria saber. Eu queria ficar curtindo lá a minha vida. E muita oração até que eu fui. Que Cristo, Ele me alcançou. E aí tem pessoas que precisam, e nós precisamos falar. Nós precisamos falar, no reino de Deus é assim. E não é porque a pessoa está na igreja, ela é crente. Às vezes eu estou tratando com pessoas que ela não conhece o Evangelho. E ela continua fazendo a mesma coisa de antigamente. É porque ela não entendeu, o Espírito Santo não habita nela. E nós estamos ali, tentando. Quando na verdade ela precisa se arrepender dos teus pecados. Diante do futuro que o amor de Deus preparou para o seu povo, nós podemos proclamar. Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 7. Vinícius, aí. Vejam, eu venho em breve. Felizes aqueles que obedecem às palavras da profecia registrada neste livro. Amém? Irmão, a gente precisa se alegrar. Que Jesus está vindo. Algumas pessoas falam, mas isso é falado desde lá do século I. Não tem problema. Mas a qualquer momento Jesus volta. E eu preciso estar preparado. Eu preciso estar com a minha casa em ordem. E quando Jesus vier, não que Ele vai me deixar, mas eu preciso apresentar Ele santo. Apresentar Ele não conforme eu estou vivendo, mas com meus pensamentos, com meus pecados confessados, com a minha vida diante do altar de Deus, com a minha vida perante os meus irmãos, uma vida tranquila. E participará dessa festa e estará sentado no banquete das bodas do Cordeiro, todo aquele que arrependeu e tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você tem Jesus, se alegre. Se alegre, porque nosso Jesus, quando Ele virá buscar a sua igreja, nós subiremos e encontraremos com Ele e nós faremos morada para todo sempre na Nova Jerusalém, na Nova Canaã, na Jerusalém Celestial, e nós vamos morar para todo sempre com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos colocar em pé, irmãos? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, muito obrigado pelo Teu povo que aqui está reunido, aqueles que estão assistindo também, ó Deus, prestando culto ao Senhor, esteja abençoando, ó Pai, que em nome de Jesus, sejamos uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja que tem o Senhor como centro, tem o Senhor, que cada vez mais possamos estar entendendo que o Senhor é o Senhor da igreja, é o Senhor das nossas vidas, e nós queremos sempre andar na Tua dependência. Nós queremos estar sempre orando, bendizendo o Teu nome, lendo a Tua palavra e crescendo em maturidade e também sendo luz e sal aqui nessa terra. Abençoe cada família aqui representada, que o Senhor possa estar guardando, abençoando e livrando de todo homem mau, toda mulher má, e que o Senhor possa estar abençoando nossos filhos, que o Senhor possa estar abençoando cada pai, cada mãe, cada um de nossos familiares. Em nome de Jesus, nós oramos que temos uma semana abençoadíssima na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Levante as tuas mãos aos céus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora a igreja vai sair e vai ser igreja, vai continuar sendo igreja, até quando Jesus buscar a cada um de nós. Deus abençoe e vá em paz. E quem está nos assistindo quiser participar à noite, fique à vontade. Deus abençoe.